É muito bom quando nós somos lembrados em oração. Às vezes a gente não fica nem sabendo, né? Mas é muito importante, em todo momento de oração, você colocar os irmãos nas mãos do Senhor. Amém? Porque a oração, ela fortalece o crente. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Eu peço aos amados que abram a vossa Bíblia num texto muito conhecido, e se não o texto mais amado do Antigo Testamento, mais lido, mais mencionado, talvez até mais mostrado em várias Bíblias abertas por aí afora, e às vezes até mesmo sem ler, mas está lá aberta. Então é no Salmo de número 23. Amém? Glória a Deus. Eu sei que a nossa diaconisa Rosimera, ela é amante desse texto. Amém? Ela já expressou isso algumas vezes. E realmente é um texto dos primórdios da fé. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 23, a partir do 1, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Algumas traduções, de nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche seus olhos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus dos exércitos, Criador do céu e da terra. Senhor, nós estamos aqui hoje te adorando, te louvando, bendizendo, engrandecendo o Senhor Deus. Agradecemos ao Senhor, a Deus, pela oportunidade de estarmos juntos mais essa vez, para louvarmos e adorarmos o teu santo nome. É no nome do Senhor Jesus que nós clamamos e oramos. E nesse momento pedimos que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos de ouvir. Fale conosco, ó Deus, aquilo que vai nos corrigir, nos exortar, nos animar, aquilo que vai nos dar esperança nessa noite. No nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor tire dos nossos ouvidos os comichões, tire dos nossos olhos as escamas, tira, ó Deus, do nosso coração a pedra. Tire, ó Deus, tudo aquilo que possa servir de empecilho, de tropeço, para que nós não consigamos ouvir a Tua palavra, enxergar a sua glória, ouvir e entender e guardar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso, Pai, no nome de Jesus, fale com cada um conforme a tua vontade nesta noite. Na mesma palavra, o Senhor fala com cada um conforme o Senhor quer, Pai. É o Senhor quem interpreta ao coração de cada um. É o teu Espírito que se faz presente e que interpreta a mensagem ao Espírito de cada um, Pai. Mas de qualquer forma que o Senhor falar, nós temos a mais absoluta certeza que o Senhor quer o nosso bem, que o Senhor fala porque ama, o Senhor fala porque corrige, o Senhor fala porque edifica, o Senhor fala porque o teu Espírito Santo está no nosso meio. Por isso, Pai, no nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor preencha cada espaço dessa casa com a tua santa e doce presença. Não deixes que nenhum dos que aqui estão venha sair da mesma maneira ao qual chegaram.
mas que venham sair mais cheios do Teu Espírito. Venham sair mais crentes no Senhor, Pai. Venham sair mais entendedores da Tua palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus nós oramos. Sente-se no lugar de honra dessa casa e continue aqui assistindo esse culto que está sendo oferecido a Ti, ó Deus. Sabemos que o Senhor está com as plantas dos pés neste lugar, com os ouvidos atentos às orações que estão sendo feitas neste lugar. E as Tuas mãos não estão encobridas, Pai, para que não possa ajudar, para que não possa abraçar cada um que se encontra aqui. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos já por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Amém e glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, podem tomar os seus assentos. No Salmo 23, é um salmo que parece muito fácil ministrar nele, mas eu acho que é um dos mais difíceis. Porque é um texto que você já leu ele por diversas vezes, você já ouviu explicações dele por diversas vezes, você já se emocionou com esse texto por diversas vezes. E ainda assim, no nosso meio, é um texto muito pouco ministrado e falado. O salmista, quando escreveu esse texto, Davi, alguns estudiosos acreditam que foi um dos momentos difíceis da vida dele, pois até o texto, leva a pensar, não se sabe exatamente o certo, o que estava acontecendo na vida dele, mas ele passou por alguns momentos difíceis. Os irmãos conhecem um pouco, do que a gente sabe da história do rei Davi. E talvez pode ter sido um dos momentos que ele estava fugindo de Saul, daquele momento que Saul queria persegui-lo, matá-lo, por ciúme, por inveja. Ou talvez foi em um dos momentos que ele estava na peleja, lutando, mas indiferente do qual o motivo, a gente sabe que era um momento de tribulação que ele estava passando, pois é um cântico que ele escreveu, e ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou algumas traduções de nada tenho falta, do original, tirado do original grego, hebraico. Na tradução para o português, a frase é a mesma, tem o mesmo significado, indiferente de tradução. E quando ele traz essa confiança, que o Senhor é meu pastor e nada tenho falta, esse vai ser o texto base da nossa mensagem, que tem um título, se eu fosse colocar um, seria O Suficiente. Se eu fosse te perguntar hoje, se você não estivesse na igreja, hoje, aqui, agora, estivesse numa reunião na sua empresa, estivesse numa reunião no seu trabalho, se você tivesse uma reunião na família, se você tivesse sentado na mesa e o pai da família, o chefe da família perguntasse para você, o que é que te falta hoje? O que seria suficiente para você hoje? Talvez você falaria, um guarda-roupa, estou sem no meu quarto. Talvez na sua empresa seria, talvez um veículo para se locomover para lá e para cá, porque eu não tenho. Ou talvez seria, seria o suficiente para você hoje, um aumento no meu salário. Se eu perguntar isso aqui para você hoje, agora, o que é o suficiente para você hoje? Automaticamente você vai falar, Jesus, ou a presença de Deus, porque o ambiente te leva a isso. O ambiente te leva a isso. Mas na empresa, o ambiente te leva a pensar no financeiro, te leva a pensar no material, te leva a pensar na necessidade local que você está vivendo. Dentro da sua casa você tem a sua necessidade. Se lá eu chegasse na sua casa como uma pessoa normal e comum, o João Paulo, que estava ali, o agente do IBGE, a nossa irmã que está aqui, chegar e perguntar o suficiente para você hoje, aí tem uma lista. E se colocasse lá, não tem na lista, aí está lá outros, o que você colocaria em outros? Você falaria para o agente, Jesus. Porque o ambiente não te levaria a pensar nisso na hora.
o ambiente não te levaria a pensar. Mas aqui, agora, emocionalmente falando, você automaticamente falaria Jesus, porque você está sendo levado a pensar nisso, emocionalmente falando. E na situação que Davi estava ali, quando ele, diferente de qual situação ele estava vivendo, mas era uma realidade, quando ele chega a dizer isso, provavelmente foi num momento de angústia, num momento que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e viu que não tinha segurança, não tinha a providência, talvez que ele estava acostumado a ter, e ele começa a escrever, a pensar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Hoje, geralmente, a gente lê esse texto num café da manhã, lendo de manhã cedo, né? Ou no momento, talvez, de perturbação espiritual. Mas uma verdade é que todo mundo que aqui está, inclusive eu, sempre sente falta de alguma coisa. Sempre sente falta de algo ou de alguém. Sempre sente falta e é uma busca incansável de buscar alguma coisa, porque nada é suficiente. Tem gente que se contenta com um filho. Aí o filho cresce, aí pensa, não, eu gosto muito de criança, eu vou mais um filho, aí mais um filho, porque aquele outro não supriu a necessidade. Aí cresce, eu gosto muito de criança, aí mais um filho, porque aquele segundo não supriu a necessidade. E assim sucessivamente, e na verdade a gente só para, porque chega uma hora que a idade já não aguenta mais correr para lá e para cá, e financeiramente fica difícil. É uma realidade. A gente tem um sonho de construir uma casa, sair de um cômodo, ir para 2, glória a Deus e aleluia. Aí chega um tempo que aqueles 2 cômodos já não dá mais, agora eu quero 3. Aí vamos para 3. Aí 3 não tá bom mais, vamos para 4. Não, uma casa agora não dá, vamos comprar outra, e vamos outra, e outra. A gente nunca está contente com nada. Nada é suficiente. Aí a pergunta que é para nós hoje, será que verdadeiramente a gente entende o contexto desse texto quando a gente lê ele e quer aplicar na nossa vida? Será que a gente consegue entrar na cena, indiferente de onde possa ser esse momento que ele está, você se imaginar lá, numa situação que você olha para um lado, você olha para o outro, talvez o recurso não tinha mais segurança, não tinha nada, você estava aflito, e você começa a escrever esse texto. E não imagina que foi Davi que escreveu, o salmista, mas imagina que é você que está escrevendo ele. Ao ponto de você dizer que o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Será que verdadeiramente a gente tem o Senhor como o nosso pastor? De nada ter falta? A gente vive sentindo falta de tanta coisa. Eu sinto falta de uma máquina nova. Eu sinto falta de um notebook novo. Eu sinto falta de um aspirador novo. Eu sinto falta de uma peça nova. Eu sinto falta de um sofá novo, que esse já está dando dor nas costas. Eu sinto falta, e a gente é a famosa sanguessuga que Salomão diz lá atrás, me dá, 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 me dá. E a necessidade que a gente realmente precisa de suprir, a gente não supre, que é Jesus. Aí isso, quando me pega esse texto, eu fico igual aquela zema que enfia a cabeça, os avestruz com a cabeça no buraco, assim, igual nos desenhos, enfia lá.
com vergonha de me olhar no próprio espelho. Porque a gente tem um consumismo inconsequente e chega a ser feio para nós, seres humanos, principalmente os cristãos, que a gente se esforça para conquistar tudo aquilo que a gente sente falta materialmente e pessoalmente. Mas a gente não faz o necessário para suprir todas as nossas necessidades com a presença de Deus, irmão. Sabe por quê? Quando você está cheio da presença de Deus, você não liga se você está usando o mesmo sapato há 3 anos. Você não quer agradar ninguém. Você não liga se você está usando a mesma camisa no Natal, há 5 anos você sai com a mesma foto. Porque você está preocupado com coisas mais importantes. A coisa mais importante aqui é manter a presença de Deus, porque Ele é o suficiente. Ou você acha que Davi, quando escreveu isso aqui, o salmista escreveu, ele estava preocupado. Eu estou sem roupa para curtir um Réveillon. O Senhor vai me suprir a minha necessidade. Ah, eu estou sem carne na geladeira. O Senhor vai suprir a minha necessidade. Ah, o meu carro está sem combustível na garagem, mas amanhã eu preciso trabalhar. O Senhor vai suprir a minha necessidade. De nada eu tenho falta, porque o Senhor é o meu pastor. Se não faltar nada, gasolina e combustível também não vai faltar. Eu estou preocupado com as minhas contas que estão acumulando, mas o Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar. A gente realmente entende a compreensão da profundidade desse texto? Aqui nós estamos falando de alguém que tinha autoridade para escrever um texto referente até a esse, porque ele era um pastor. Ele foi um pastor de ovelhas, sim ou não? Sim. Ele cuidou das ovelhas do seu pai, diz a palavra. Está lá e se você vai ler isso lá em 2 Samuel, a partir de 1 Samuel você vai conseguir ler a história toda. Então ele está falando aqui de algo que ele tinha certeza que quando ele estava no pasto, colocando as suas ovelhas do seu pai ali, para que o pasto começava a ficar seco, acabava, ele já estava pensando em levar para outro pasto, onde tinha também as gramas verdejantes. Então as suas ovelhas eram bem cuidadas. Já ia levando, não deixava faltar o alimento, não deixava faltar a proteção. Ele conta a história para o rei Saul, quem lembra que quando eles foram brigar com Golias, eles falavam, não, você não pode, você é um menino. Ele, não, pai, eu já matei um leão e um urso. E o Senhor me livrou, eu matei um leão e um urso, porque eles estavam atacando as ovelhas do meu pai. Então ele entendia o que era proteção. Ele sabia o que era consolo para as ovelhas. Ele sabia do texto, ele tem 6 versos. E ele entendia disso aqui que ele estava falando. Ele tinha a mais absoluta certeza que o Senhor, sendo o pastor dele, ele não tinha falta de nada. Você sentir falta de nada e não te faltar nada são 2 coisas totalmente diferentes, se você olhar por ângulos diferentes. Se não me falta nada, tudo que eu quero eu tenho, não é nada. Tudo que eu quero eu posso. Agora, se eu tenho falta de nada, eu não tenho falta, eu não tenho, mas também não tenho falta. Você tem um Camaro amarelo na sua garagem? Você sente falta? Não. Porque faz 5 por 1 também, né? Não faço nem questão. Então você não ter, você querer e você não sentir falta são 2 coisas diferentes. Então quando a gente vê pelos olhos de Davi contando e escrevendo esse cântico, ele tem a mais absoluta certeza que quando você serve a esse pastor, que é citado aqui como pastor, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Você tem a mais absoluta certeza que o Deus que você serve, Ele é o suficiente para você. Se Ele é o suficiente para você, você tem mais absoluta certeza que nada vai te faltar que você precisa. No mesmo Salmos, no 34,
No verso 9 em diante diz, até o 10, temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Quando nós falamos e recitamos que o Senhor supre as suas necessidades, você só vai se sentir suprido se você tem o Senhor com você. Você está no relacionamento, o relacionamento acaba, meu mundo acabou, meu mundo desabou. Eu não sinto mais vontade de fazer nada, porque ele me deixou ou ela me deixou. O seu mundo é quem? É a pessoa que você está com ela? Ou é Jesus que é o seu mundo? Você vai sentir falta da pessoa? Vou sentir falta da pessoa, vou. Mas Jesus é o suficiente para mim. É o suficiente. Eu perdi o meu emprego, que eu ganhava tão bem, tinha tantos anos. Sim, mas você vai ficar mal com isso? Pode ficar por uns dias. Mas Jesus é o suficiente para você. Se nós entendemos esse texto, Jesus é o suficiente para nós. Se o Senhor, Ele é o seu pastor, de nada você tem falta, meu irmão. Se você ama e busca ao Senhor, como diz no verso, no Salmo 34, nada te falta. Se o Senhor é o seu pastor, de nada você tem falta, porque o seu pastor vai te levar para comer o necessário. Quando as ovelhas, aqui nós estamos falando com visão de ovelha, ele era pastor. Ele estava acostumado a cuidar das ovelhas. Aqui ele se colocou no lugar de uma ovelha e disse, se o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Porque se você está necessitando de alguma coisa, está com carrapato, você é uma ovelha, o seu pastor vai lá tirar. A sua grama está ficando seca no seu pasto, antes de você perceber, o seu pastor já conseguiu outro lugar melhor para levar você. Ele vai levar você para outro lugar, para você pastar lá. Ele estava falando aqui como os cuidados de um pastor para como uma ovelha. O problema é que às vezes nós nos colocamos no lugar do pastor e esquecemos que nós aqui somos ovelhas, irmão. Nós somos ovelhas. E às vezes nós estamos querendo sair daqui e ir para lá, ir para procurar o nosso próprio caminho, procurar o nosso próprio pasto. Não, eu estou cansado de comer essa grama, agora eu quero a grama do vizinho. Eu vou lá comer aquela graminha, agora eu vou comer isso aqui, eu vou pular aqui. A gente quer fazer isso. Aí quando tudo dá errado, a gente olha esse salmo e diz, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Mas nós esquecemos que nós estamos saindo dos cuidados do pastor, que é Deus. Então, um texto muito lido, mas às vezes ele é mal interpretado. Deus, ele tem os seus cuidados. E o pastor sabe o que é necessário para nós. O pastor sabe o que é necessário para as ovelhas. As ovelhas não sabem o que é necessário para elas. Elas só vão aonde o pastor leva. Elas só vão aonde o pastor está levando. E na maioria das vezes, eu me incluo no meio, está querendo andar na frente do pastor. Eu não estou falando aqui de ministério. Eu estou falando aqui relação sua com Deus, minha com Deus. A gente está querendo ensinar qual é a melhor grama para nós, para o pastor. Não, essa aqui eu não quero não, eu quero aquela. Aí o pastor, não, mas eu quero que vocês fiquem aqui. Não, mas eu quero aquela outra. E geralmente só quando a gente sai desse cuidado, só quando a gente sai desse cercado, aonde a mão do pastor está cuidando e guardando, que a gente vai mencionar um texto como esse, que é aonde você escreveu ele. Imagina que foi você que escreveu ele. Porque quando Davi escreveu esse texto, provavelmente ele não estava sentado na cama do rei, comendo do melhor que tinha, sendo servido das melhores pessoas que tinha.
Foi no momento de aflição. Foi no momento de aflição que ele escreveu isso aqui. Imagina que foi você que escreveu isso aqui. Foi quando você olhou na geladeira e não tinha nada. Quando você olhou a conta do banco, o Will quebrou. Meu dinheiro estava lá. Um assunto bem atual, né? Ainda está com a camisa amarelinha, me fez lembrar. Aí você olha a sua confiança, foi embora. Aí você olha amanhã, está vencendo o boleto. Aí você olha as necessidades, você chega e olha as contas, você olha tudo. Você olha a receita médica, você olha tudo, aí você vê que aquela proteção que você tinha, a segurança que você tinha, o alimento que você tinha, já não tinha mais. Aí você começa a escrever esse texto e você pensa, mas o Senhor é o meu pastor. E de nada eu tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. A gente lê isso simples. Mas olha você com um olhar de ovelha. Imagina que você é uma ovelha agora. Entra lá no... Imagina que você é uma ovelha. Deitar-me faz em verdes pastos. O pasto está lá, você é uma ovelha, o pastor está te levando, você deitou. Você olha assim, aquela grama verdinha. É alimento abundante. Você não só comeu, mas você já está tirando até um cochilo. Você deitou em pastos verdejantes. Deitado. Guardado, despreocupado, porque tem um pastor que está em pé, ó, te vigiando, olhando em volta, te guardando, te protegendo, como um sentinela, enquanto você está pastando, cochilando naquela grama verdejante, à borda de umas águas tranquilas, onde você já pode ali saciar a sua sede. O pastor está atento 24 horas nos perigos, te livrando, te guardando, te protegendo. Isso aqui ele escreveu com visão de ovelha. Ele não escreveu isso aqui com visão de guerreiro, com visão de rei, com visão. Isso aqui ele se colocou no lugar das ovelhas que ele cuidava. É a confiança em Deus, irmão. É ele confiando totalmente em Deus a sua situação. Se Deus é o suficiente para você, você vai pensar igual ele pensou. Você iria escrever esse mesmo texto se Deus fosse o suficiente para você. Se Deus ele é o suficiente para você hoje, você está pouco importando com as coisas que o mundo pode te oferecer, porque Deus ele é o suficiente. Se Deus é o suficiente, ele supre todas as suas necessidades, irmão. Eu não estou falando de situação financeira, porque a gente sabe que Deus também é capaz. Já fez comigo, eu tenho certeza que já fez com você. Nós estamos falando de todas as necessidades. Se Jesus é o suficiente para você, você não tem medo. Se Jesus é o suficiente para você, você está pouco temendo que o mundo pode fazer, as notícias que acontecem, porque Jesus é o suficiente para você. Você não está se preocupando com o seu filho que está enfermo, ou com a mãe, porque Jesus é o suficiente, Jesus cura. E se ele não curar, ele continua sendo suficiente para você, irmão. Ele é o suficiente e sempre vai ser. Paulo, ele diz em Filipenses 4:12 e 13: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. E sou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E no 13, o verso muito conhecido: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. Se Jesus é o suficiente para você, a sua força é Ele. Amém? Então, independente de qualquer situação que você possa estar passando, seja ela emocional, seja ela física, seja ela financeira, seja ela o que for, Jesus, Ele é o suficiente para você. Ele tem que ser, no mínimo, Ele tem que ser o suficiente para você. Por isso,
não só aqui dentro, mas em qualquer lugar que você estiver, e alguém te perguntar o que te falta aqui hoje, agora, nesse momento, você pode dizer: Jesus, você é o suficiente para mim. Porque é uma verdade, irmão. Se de nada eu tenho falta, e se nada vai me faltar, se o Senhor é o meu pastor, por que você e eu continuam sentindo falta de tanta coisa? Por quê? Por que a gente sente falta, irmão, de um emprego melhor? Por que a gente sente falta de salários maiores? Por que a gente sente falta e sente falta e sente falta, e essa falta não acaba nunca? Nunca é saciado isso. Por quê? Porque Jesus não é o suficiente para nós, irmão. A gente sempre quer mais. Porque a verdade é que se a gente chegar em Jesus, dali para lá, não importa mais. Porque Ele já é o suficiente na nossa vida. Tudo que vier a nós é providência divina. Aí eu vou falar para você que isso vai muito além do que esses simples textos, irmão. E essa vontade que tem em nós de querer mais e querer mais e querer mais, tira o mais importante que a gente tem nessa terra para buscar o suficiente, que é a presença de Deus. E já foi ministrado aqui por diversas vezes. Pastor Alex, eu já mencionei, que é o templo. A gente quer o quê? Um carro melhor, então vamos trabalhar, né? Porque a gente não vai conseguir ele pedindo a ninguém. E trabalho requer o quê? Tempo. E a frase do mundão aí financeiro, tempo é dinheiro. Então, o nosso tempo a gente vende por dinheiro para conquistar aquilo que não tem importância nenhuma para nós espiritualmente falando. A gente acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, 4:30 da manhã para ir trabalhar. Mas quem acorda 4 horas da manhã para ler a Bíblia e orar? Buscar o suficiente. Quem? Porque as metas materiais a gente vai e busca para alcançar. Eu estou falando que isso aqui, quando falou comigo, me bateu assim, ó, de porrada voadora, de chicote, de pancada. Porque a gente tira tempo, não é? Para dirigir 14 horas, irmão. No bate e volta para São Paulo, indo quinta e voltando ontem de madrugada. 20. Foi aí mais ou menos umas 26 horas no total dirigindo, ida e volta. Né? Dirigindo, ida e volta. Mas me diz qual é o tempo hoje que eu tiro de uma hora de oração direto de joelho. Não tira, irmão. Aí eu vou falar para que eu faço isso? Para as necessidades que nunca me suprem. Que é pagar as contas que a gente vai adquirindo cada vez que passa. Você adquire mais. Aí eu falo para você que a gente está vivendo um evangelho baseado em mentira, irmão. Sabe por quê? A gente está criando raízes, achando que a gente vai viver eternamente aqui, andando quando Jesus voltar de caminhonete. A gente vai estar andando de carro para cima e para baixo. Quando Jesus chegar aqui, a gente vai trocar de carro. Falar, Senhor, agora o Senhor é rei dos reis, eu quero um carro novo, pai. Qual é? Estou aí te servindo há tanto tempo. Entra aqui na nave e vão dar um rolê comigo. É isso que vai acontecer? Se for assim, o andarilho que mora na rua vai continuar morando na rua com Jesus aqui. É isso que vai acontecer? O que vai acontecer? Se as coisas vão permanecer do jeito que estão aqui, o morador de rua, crente, vai continuar morando na rua crente. Porque eu vou continuar com o meu carro, com a minha casa, com o meu dinheiro na conta. Aí eu falo para você, quando Jesus se torna suficiente na vida da pessoa, quando Jesus é o suficiente na vida da pessoa, quando a gente passa a entender verdadeiramente um texto como esse, que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta,
É quando todos aqueles discípulos que ali estavam com Jesus, que ainda não tinham entendido o que Jesus estava fazendo aqui, já estudaram isso por diversas vezes. Um era empresários do ramo de pesca, tinha barcos, né? Era coletor de impostos, estava acostumado a mexer com dinheiro. Tinham tudo para ser financeiramente bem e abastados na época. O que eles fizeram? Jesus virou o suficiente para eles, irmão. Comer bem em restaurantes caros já não era mais suficiente. O suficiente agora era comer peixe e pão do lado de Jesus, irmão. Não estou falando aqui para ninguém saber abrir mão de nada aqui e sair dando para os outros agora, porque se for, glória a Deus, irmão. Vende tudo e vai fazer uma obra missionária lá não sei aonde. Mas a verdade é que a gente acha que nós temos Jesus dentro de nós, mas sendo que esse vazio que está dentro de nós é de coisas que a gente quer adquirir. Esse vazio que está dentro de nós é uma posição de status que queremos adquirir. A gente não quer preencher com Jesus dentro de nós. Porque se Jesus estivesse dentro de você, irmão, você já diria, basta, o Jesus para mim é o suficiente. Você diria, basta, a partir de agora basta. Jesus para mim é o suficiente, eu vou fazer o que Ele me mandou fazer. O que Jesus mandou você fazer, Marcos 16, ide, pregar o Evangelho a toda criatura. O que Jesus mandou você fazer? Orar uns pelos outros, orar pelos doentes, botar a mão na cabeça do enfermo e orar por ele. Foi isso que Jesus mandou você fazer. Quando você entende que Jesus é o suficiente para você, você quer agradar aquele que é suficiente para você. Mas quando a nossa mulher nos larga, o marido nos deixa, aí perde a vontade de ir para a igreja, não quer mais cultuar, não quer fazer mais nada, porque o meu Deus era Jesus, ou era minha esposa, ou era o meu marido, ou era quem for que seja. Porque Jesus não é o suficiente para você. O suficiente para você quando Jesus é o seguinte, você não quer não, mas eu estou indo com Jesus. Eu estou triste, estou super triste. Estou abatido, mas não vou morrer porque disso. Porque Jesus é o suficiente para mim. Eu não vou para o culto não, porque eu estou a pé. O carro quebrou. Tive que devolver o carro, ou vender o carro. Irmão, quem era o suficiente para você? Era seu carro, é Jesus. Se Jesus é o suficiente para você, de nada você tem falta. Porque Ele é o suficiente, irmão, com casa, com comida, sem remédio, com remédio, não importa. Jesus, Ele é o suficiente para você. Ele é o suficiente para você, pelo menos tem que ser. Então, nós estamos praticamente vivendo um evangelho que me dá, como as sanguessugas de Salomão. E essa necessidade de que nada tenho falta é só frases ditas da boca para fora. Porque a gente continua sentindo falta de uma TV maior. Vou trabalhar para isso. Continuo sentindo falta de uma garagem maior. Vou trabalhar para isso. Meu carro está na rua. Eu continuo sentindo falta de uma posição melhor na minha empresa, onde eu trabalho. Então, eu sinto falta disso. Eu quero. Eu sinto falta de um salário maior. Eu sinto falta de tudo melhor. Então a gente não tem falta de nada, a gente sente falta de tudo. Porque se Jesus é o suficiente para mim, e eu creio nisso, eu estou no lugar onde Ele queria que eu estivesse. Eu estou ganhando o que Ele quer que eu ganhe. Eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça. Se Jesus é o suficiente para mim, a promoção bate na porta. Rapaz, eu estava em casa, lembrei de você, cara. Um amigo contando esses dias, ele estava incomodado com isso um certo dia. E ele falando que precisava de um reconhecimento e tal, essas coisas todas. Aí ele ficou meio indignado, foi orar num lugar aí na praia, só numa pedra.
Aí quando ele estava chegando em casa, o telefone dele tocou e alguém ligou para ele e falou assim: lembrei de você hoje. Aí ele ainda falou: você lembrou de mim? A gente mal se fala. Era a gerente dele do serviço, a chefe dele. Aí falou: não, porque me perguntaram se eu conhecia alguém que podia dar uma aula lá num curso que eles estão preparando. E eu lembrei de você na hora. Aí ele pensou, logo hoje que eu estava orando, né? Igual aquele meme da menina, né? Nossa, do nada eu passei a gostar de você. Ele, do nada? Aí o cara pensa num monte orando de madrugada, clamando: Senhor, faz ela olhar para mim, faz ela olhar para mim, faz ela olhar para mim. Aí ele pensou, do nada? Você não sabe o tanto que eu orei para isso. Aí ele falou, aí ele foi contar pra mim, ele felizão, ele falou: rapaz, eu orei, cara. E eu nunca imaginei que ela ia lembrar de mim. Nunca. A gente mal se fala, ela mal olha pra mim na empresa. E ela lembrou de mim. E eu fui lá e dei aula, eles gostaram, agora eu tô lá efetivo dando aula lá pra eles. Aí eu falo um negócio pra você. Aí eu falei pra ele: varão, você não foi para lá só dar aula não, você sabe, né? Ele: não, tô ligado. Então, você está onde Jesus quer que você esteja. Esse é o segredo de você colocar Jesus como o suficiente na sua vida. Quando Jesus é o suficiente, você vai estar aonde Ele quer que você esteja, porque Ele é o suficiente. A decisão quem toma não é você. Quando você entende esse lado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta, é porque o pastor já sabe a necessidade da ovelha. O pasto aqui está acabando, vou abrir uma outra porta para ele ali. Aí leva você para outro pasto. Não só pasto, mas aonde as águas tranquilamente passam. E você vai estar ali, à beirada das águas tranquilas. Quando você entende esse verso, que o Senhor é o seu pastor e de nada você tem falta, aí quando você lê lá no Salmo 34, no 10, ao qual nós lemos: e você entende: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Aqueles que amam e buscam ao Senhor de nada tem falta. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça esse texto. Busque ao Senhor. Ama Ele. Teme Ele. Porque o Senhor nunca vai te deixar faltar. Sobrar talvez não vai. Ele vai te dar o necessário. Mas nunca vai te faltar. O problema é que a gente não pode espelhar a nossa vida na vida das outras pessoas. Porque tem, eu também quero. Porque tem, não. Esquece isso. A única coisa que vai te satisfazer e satisfazer a sua alma e deixar você parado, sem querer buscar mais nada nesse mundo, porque tudo que vier vai ser das mãos de Deus, é quando você entender que o Senhor é suficiente, irmão. Sem ficar desesperado. O telefone vai tocar na hora certa, o cliente chega na hora certa, tudo chega na hora certa, porque o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Aí a gente vai conseguir entender realmente que a gente não vai sentir falta de nada. De nada. Seu carro velho chega onde o outro novo chega. A sua roupa de 5 anos na mesma foto entra no mesmo lugar que a outra nova entra. A comida na geladeira vai encher a sua barriga da mesma forma que o restaurante mais chique em outro lugar. Se Deus quiser, irmão, Ele te abençoa e você vai quantas vezes você puder ir no mês, no dia, na semana, comer fora todo dia se quiser. Pode ir, em nome de Jesus vai, é bom. Mas o suficiente tem que ser Deus, irmão, na sua vida. Se você entender, se eu conseguir entender isso, eu tenho certeza
que a minha vida vai mudar. E eu tenho certeza que a sua vida também mudará a partir do momento que você entender que Deus, Ele é o suficiente. Amém? Glória a Deus. Se coloca sobre os vossos pés. Segunda Coríntios 12, 9, Paulo diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Glória a Deus. A graça do Senhor, ela basta para nós, irmãos. Se o Senhor for o suficiente para você, aí realmente, de nada mais você vai sentir falta, porque Ele te supre em tudo, no amor, no abraço, no carinho. Minha esposa não me dá atenção, mas o Senhor para mim é o suficiente. Meu marido não me dá o carinho que eu preciso, mas o Senhor é o suficiente. Quando você dorme, Ele está na sua cabeça, passando a mão enquanto você dorme. Você dorme no colo do Senhor Jesus Cristo. Isso é mais que o suficiente. O meu patrão não me reconhece, não importa. O Senhor para mim é o suficiente. Essa enfermidade que não me deixa, não importa. O Senhor é o suficiente. E se Ele quiser, eu vou ser curado. Ninguém lembra de mim, mas o Senhor é o suficiente. Ele lembra de mim todo dia. Ninguém me ama, mas o Senhor é o suficiente, porque Ele me ama. Ele te amou, Ele me amou. Mas ninguém gosta de mim. Ninguém me ajuda, não importa. O Senhor é o suficiente. E Ele vai enviar pessoas que para eles também o Senhor é suficiente. E vai te ajudar. Quando nós entendemos isso aqui, ó, a nossa vida de cristão muda. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Aleluia! Oh, glória, 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 glória a Deus. Estamos aqui hoje, nesta noite, Deus, reconhecendo que o Senhor é o suficiente para nós. Se hoje, até neste momento, Pai, nós não tínhamos o Senhor como suficiente na nossa vida, hoje nós queremos que seja. Por isso, Pai, supra as nossas necessidades, Pai. Talvez o abraço emocional que eu preciso não é da minha esposa, não é do meu amigo, não é do meu filho. O abraço que eu preciso é do Senhor nesta noite, Pai. Eu preciso do Teu abraço nesta noite, Deus. Eu preciso de deitar no Teu colo, chorar e ver o Senhor cuidando de mim. Deixar o Senhor cuidar de mim. Cuida de mim, Senhor. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. Eu estou aqui, Deus, eu sou Tua ovelha, Pai. E eu quero olhar como se eu estivesse olhando agora um pasto verde e uma água tranquila que o Senhor preparou para mim. Se o Senhor for suficiente para nós, nada mais vai nos faltar. Não vai faltar esperança, não vai faltar fé, não vai faltar alívio, não vai faltar consolo, não vai faltar carinho, não vai faltar amor, não vai faltar atenção, porque o Senhor é o suficiente na nossa vida.